amigos do Covil Rubro Negro, tudo bem com vocês? Neste domingo, o Flamengo foi a São Paulo enfrentar o Corinthians e saiu derrotado por 2-1, Neoquímica Arena lotada, aniversário dos caras, e o Davi Luiz fez o favor de dar o presente. Antes de falar sobre esse jogo, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Covil Rubro Negro. Tem 3 faixas para você escolher. Clica aí no Seja Membro e escolha aquela que cabe melhor no seu bolso. R$ 2,99, R$ 6,99 e R$ 14,99 ou o equivalente aí na sua moeda local. Você tem uma infinidade de vantagens sendo membro do Covil. Além de ajudar o trabalho do canal a crescer, você tem acesso a sorteios, lives exclusivas, para quem é membro, emojis para usar em qualquer uma das lives, prioridade na leitura e resposta de comentários e, claro, tem um grupo no WhatsApp só para quem é membro para você interagir com rubro-negros de qualquer lugar desse planeta. Então não perca tempo, clica aí no Seja Membro e venha fazer parte dessa família. Agora sim, vamos falar do jogo. Olha, o Corinthians estava com 6 jogos sem vencer, 6 rodadas do Campeonato Brasileiro, que eles não sabiam que era vitória. Mas é aquilo, tá em crise, chama o Flamengo do Tite e joga a bola na área. Foi assim que o Corinthians deu um amasso nos primeiros 20 minutos de partida. Entramos em campo hoje com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Pulgar, Léo Ortiz e Gerson, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro, que retornou desde o jogo do Bolívar, Ele não aparecia, estava com uma lesão muscular e jogou aí os primeiros 60 minutos mais ou menos da partida. O Corinthians tinha 4 desfalques por lesão, tinha jogador suspenso também. O Flamengo tinha 7 desfalques para essa partida, já que o Pedro saiu do departamento médico. Léo Pereira foi um desfalque de última hora, não viajou para São Paulo porque também está sentindo dores. É um time esfacelado por lesões, mas como eu já vou falar isso mais adiante, isso não é desculpa para o trabalho fraco do Tite. Amassado por um Corinthians que estava na zona de rebaixamento até a bola rolar e tomou um gol em bola aérea, só que graças ao VAR, foi marcado o impedimento no ataque do Corinthians. O zagueiro Félix Torres foi lá e botou no fundo da rede. Por sorte ele estava em impedimento e a arbitragem conseguiu marcar. Mas não durou muito a nossa paz não, porque logo aos 26 minutos do primeiro tempo, numa jogada ali que parecia que não ia dar em nada, o Davi Luiz se embananou todo com a bola e deu de presente no pé do Yuri Alberto, que entrou com 5 minutos de jogo porque eles perderam um atacante lesionado. Aí o Yuri Alberto sai rabiscando pela direita, cruza na área e Thales Magno, sim, aquele que era jogador do Vasco, foi se asilar praticamente no time dos Estados Unidos, trazido a peso de ouro pelo Corinthians. Esse bagre foi lá e fez um gol de cabeça e o Rossi aceitou com as penas na mão. 1-0. Por sorte, o Flamengo ainda conseguiu reagir no primeiro tempo. 8 minutos depois, tivemos um pênalti marcado, uma jogada pela direita, e o animal jogador do Corinthians foi lá e botou o braço na bola dentro da área, que o juiz Ramon Abate Abel de Santa Catarina teve a pachorra de gastar 3 minutos analisando um lance óbvio, que nem era necessário o VAR chamar ele para ver no monitor, mas a arbitragem brasileira é aquela maravilha que a gente sabe. Árbitro fraco, fraquíssimo, não controlou os ânimos dos jogadores com faltas ríspidas desde os primeiros 2 minutos de partida. E estava nítido que o caldo ia entornar. Com 37, então, 3 minutos de atraso, o Flamengo vai lá e marca o gol. Era o Hugo Souza, o nosso Neneca, lá no gol do Corinthians. Acredite se quiser, o Corinthians pagou R$500 mil para ele poder jogar. Ele está emprestado pelo Flamengo ao Corinthians. Tá, assim, a opção de compra é uma coisa absurda de tão barata, até mesmo o Corinthians falido e com um presidente que pode ser empichado a qualquer momento, foi lá, exerceu o direito de escalar o Neneca por R$500 mil e certamente vão fazer a opção de compra. Ele vai sair a preço de banana, está na melhor fase da sua carreira. Bom, então 1-1, o Pedro vai lá e empata, 30º gol do Pedro na temporada, 11 deles no Campeonato Brasileiro, isso sendo convocado à torta direito, convivendo com lesões, alguns jogos também que ele não faz nada em campo, então 30 gols é uma temporada absurda do nosso camisa 9, mesmo ficando fora de alguns jogos, ele é vital e é na base dessas individualidades que o Tite ainda consegue ter uma sobrevida no Flamengo. 1-1. Vamos ser sinceros aqui, era um resultado até lucro para nós frente ao primeiro tempo que a gente pegou. No segundo tempo a coisa só piorou. O Pulgar já tinha cartão amarelo, então o Tite vai lá e tira ele no intervalo
e coloca o Alcaraz, contratação mais cara da história do Flamengo, 20 milhões de dólares. E o Alcaraz parecia que ia muito bem, lá com 30 segundos de segundo tempo. Ele teve uma chance, estava cara a cara com o goleiro e não conseguiu botar no fundo da rede. Mas parecia que ia ser mais um argentino raçudo que ia para cima e tudo mais. Mas ele cometeu algumas faltas que a arbitragem, vou dizer de novo, fraca. A arbitragem do Ramon Abate-Abel é muito fraca. Deveria ter tomado cartão amarelo, pelo menos 2 vezes ao longo da partida, né, do segundo tempo, porque esse argentino fez umas faltas absurdas, né, entrando com muita rispidez nas jogadas, e o Flamengo não melhorou. O fato é que, de novo, a mesma tônica do primeiro tempo. 20 minutos de amasso e o Corinthians foi lá e conseguiu marcar. Todo mundo sabe que bola aérea na área do Flamengo ou bola nas laterais do Flamengo é a mina de ouro. E foi assim que o Corinthians chegou ao segundo gol. O cruzamento na área e o Romero foi lá e botou no fundo da rede, dando números finais a partida 2-1. Romero, aliás, que é o maior artilheiro lá do estádio deles em 11 anos de fundação. E o Flamengo não conseguiu reagir. Logo após o segundo gol, saiu Davi Luiz com mãozinha na coxa, dizendo que estava sentindo dor, e entra o Alan. Ou seja, o Léo Ortiz, que estava improvisado como volante, troca de posição com o Alan, vai para a zaga e o Alan fica lá na marcação. Alan e nada é a mesma coisa, tanto que com 2 minutos em campo, o Alan foi lá e fez o favor de tomar mais um cartão amarelo. O Corinthians já não queria jogo, cera para tudo quanto é lado. Teve um Gandula que foi expulso com 25 do segundo tempo, eu nunca vi um negócio desse. Gandula expulso tão cedo porque estavam sumindo com as bolas, botando bola murcha dentro de campo mais de uma vez, e a arbitragem, pela terceira vez, fraca do Ramon Abate-Abel, não soube controlar os ânimos. O Flamengo ainda mexeu mais 2 vezes, tirou o Varela lesionado e o Pedro, obviamente, para não estourar o jogador que estava voltando de lesão. O Pedro sai para entrar o Carlinhos, já no desespero, e o Varela, obviamente, sai para a entrada do Wesley. Só que o Wesley e Nada são parentes muito próximos, e esse jogo mostrou muito bem isso. Não sei quem foi que disse que ele é um dos melhores da América do Sul, sub-20, porque olha, se esses são os melhores, eu não quero nem ver os piores. O Corinthians, como eu disse, fez muita cera. Finalzinho de jogo ainda teve a substituição do Ayrton Lucas, amarelado, para a entrada do Matheus Gonçalves, e aí ninguém entendeu essa substituição, porque o Matheus Gonçalves não joga bem quando está ali pelo lado esquerdo. Ele que estava para sair para a Europa, estava para sair para o Red Bull Bragantino, e até agora nenhuma dessas 2 negociações vingou. Lembrando, a janela do Brasil ainda está aberta, então se o Bragantino quiser e o Flamengo parar de fazer doce, pode ter negócio, mas eu continuo achando que estão vendendo ele também a preço de banana. E ainda mais para o Bragantino, que fez tanta cera para a gente no começo da temporada, Léo Ortiz só saiu pelo valor da multa, então tem que fazer o mesmo jogo duro com eles, exigir o valor da multa. Bom, finalzinho de jogo, o Flamengo ainda teve uma confusão danada, O Wesley se envolveu numa confusão com o Yuri Alberto, tomou-lhe uma tesourada e aí foi o estopim para uma porradaria acontecer já ali nos 49 do segundo tempo. O jogo fica 7 minutos parado, ia originalmente até os 54 do segundo tempo, Fica 7 minutos parado, a arbitragem expulsa o Alcaraz, porque ele tentou ali dar um soco num jogador, e expulsa 2 do Corinthians, o Yuri Alberto, que começou a confusão, e o Kaká. Ou seja, o jogo termina 9 do Corinthians, 8 na linha, e 10 do Flamengo, 9 na linha. Ainda assim não teve tempo para mais nada, uma cera danada, e o estrago já estava feito. O que fica desse jogo é o seguinte: você pode pensar na arbitragem muito ruim, você pode pensar e pesar as lesões dos 2 lados, você pode falar em calendário, mas nada disso vai justificar a atuação pavorosa que o Flamengo teve na Neoquímica Arena. Sabe por quê? Porque lesão eles também têm, calendário eles também têm. O Corinthians está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, brigando ali ponto a ponto com o Fluminense para ver se sai. E o Corinthians está em 3 competições. Está na Copa do Brasil, perdeu o primeiro jogo das quartas de final, ao contrário de nós que ganhamos na nossa partida. O Corinthians está nas quartas de final da Copa Sul-Americana, então ele tem os mesmos jogos que o Flamengo tem, com adversários mais fracos. E está conseguindo ali se equilibrar esses 3 pratos ao mesmo tempo. O Flamengo não, esfacelado com lesões. Todo jogo tem jogador puxando a coxa, puxando não sei o que, pedindo substituição que está lesionado. Todo jogo é isso. Nesse jogo só, Varela e Davi Luiz, que vão ser reavaliados quando chegarem
no CT no Rio de Janeiro. E ainda perde o Alcaraz, contratação mais cara da história do Flamengo, para o próximo jogo, né? Ayrton Lucas suspenso e Alcaraz, né? O Ayrton Lucas pelo terceiro cartão amarelo e Alcaraz pelo cartão vermelho direto, que inclusive, pela regra, ele pode ganhar um gancho ainda maior, como o vermelho foi direto, ele vai ser julgado no STJD. Já esses dois aí já perdem o clássico contra o Vasco lá no dia 15 de setembro, daqui a 2 semanas. Mas o Alcaraz ainda pode ficar mais tempo de gancho por causa de uma imbecilidade. É inacreditável. O trabalho do Tite é fraco, inegavelmente fraco. 11 meses do ano e a gente não vê uma melhora. É praticamente o mesmo time modorrento que se arrastou nas rodadas finais do campeonato de 2023, quando ele já era técnico, né? Teve aquela melhora no começo do ano de 2024, mas Carioca não é parâmetro, né? Bastou pegar uma Libertadores, bastou pegar uma Copa do Brasil, que o time começou a dar uma rateada. Nos últimos 5 jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro, só uma vitória. Né? Vencemos aí pela Copa do Brasil ali assim, suando, assim como foi também a vitória no Brasileirão contra o Bragantino no domingo passado. Inacreditável o quanto é ruim, sem esperanças, né, o trabalho do Tite. Comecem a se preparar para ter um novo treinador em 2025, né? E se bobear, cai ainda esse ano, a depender das condições aí das 2 eleições pela qual algumas figuras políticas do Flamengo vão passar. É inacreditável e não dá para falar, não teve o cofre aberto. Teve. 2 janelas pesadíssimas. Trouxemos o De La Cruz na virada do ano, Léo Ortiz na virada do ano e agora 4 jogadores, dos quais um já está quebrado, provavelmente só volta lá em outubro, né, que é o caso do Michael. Um está expulso e sabe-se lá quando volta. E 2 ainda não tem condição de jogo, Alexandro e Gonçalo Plata. Então, reforços ele teve, tempo para treinar ele teve, pré-temporada fora do Brasil ele teve e nada disso faz o trabalho do Tite ser minimamente bom. Estamos aí pendurados ali para sair do G4 no Campeonato Brasileiro. Vamos enfrentar o Peñarol, tradicionalíssimo na Libertadores, e não saímos da primeira partida da Copa do Brasil com a vaga encaminhada. Um golzinho só de vantagem. Podemos ter um vexame no Maracanã e podemos terminar esse mês de setembro eliminados de tudo. É uma possibilidade real porque o time não está jogando nada, absolutamente nada. Então, meus amigos, eu fico até assustado, porque vem aí a temida data FIFA. Gerson e Pedro foram convocados pela seleção brasileira e eu começo a temer, porque o Flamengo você conhece, né? Toda vez que tem uma data FIFA, toda vez que tem um tempo para treinar, um tempo sem jogo, volta muito pior. E pior do que isso, meus amigos, pior do que foi esse mês de agosto, considerando aí o Campeonato Brasileiro, 5 jogos e 1 vitória, desempenho de time do Z4. Pior do que isso é o quê? A gente vai ter desempenho de lanterna, vai perder todos os jogos. Inacreditável, realmente um trabalho muito ruim, muito fraco e que o Tite não apresenta melhora, não apresenta soluções. Eu volto a dizer, ele teve o cofre aberto, teve tudo o que quis, quando quis e o time não responde. Simplesmente é um deserto de ideias. Tomou um amasso, tomou um banho de bola de Bahia, beleza, o time também com investimento, um elenco enxutinho, mas também tem dinheiro envolvido. Agora, do Corinthians, meu irmão, o Corinthians, esse Corinthians aí que tá brigando na zona de rebaixamento, você tomar um amasso do Corinthians, não tem justificativa, irmão. Não existe a saída para o Flamengo nessa temporada, não existe taça levantada no final do ano com essa bolinha que está jogando. Então, vamos descansar a cabeça, né? Vamos relaxar um pouquinho, porque o próximo jogo é no Maracanã, dia 12 de setembro, quinta-feira. Lembrando, esse jogo passa em todos os transmissores da Copa do Brasil. Globo, Amazon Prime, Sport TV e Premiere, para você que não puder ir ao Maraca. Mas vamos fazer uma festa muito bonita, se Deus quiser, trazer essa classificação na base da camisa, né, do manto sagrado de São Judas Tadeu, porque com a bolinha que a gente está jogando em campo, é bem capaz da eliminação vir. Grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau!